Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar um recurso didático digital muito interessante para o professor de biologia que vai facilitar e enriquecer bastante a aula no momento que ele for explicar sobre a replicação do DNA. Esse recurso está presente no site John Kirker. Esse site, se caso você tiver algum problema com relação ao Adobe Flash Player para usar esse site, no vídeo que aparece aqui no card sobre a estrutura do DNA, e também vou colocar aqui na descrição, explica passo a passo sobre como desbloquear esse Flash Player e poder estar usando todas as ferramentas presentes nesse site. Bom, aqui vocês podem ver, né, o site John Kirker. Ele é repleto de animações relacionadas à biologia celular, né? Vários tópicos aqui da biologia a gente pode encontrar uma série de informações, né? E animações explicando de forma detalhada cada um desses assuntos. E no vídeo de hoje o foco será sobre a replicação do DNA. Ok, para iniciar essa explicação sobre como que o DNA se replica, é interessante que os alunos tenham em mente que as células fazem divisões, isso é importantíssimo, né, para a existência dos seres vivos, e que para fazer essas divisões celulares, a célula, antes de se multiplicar, ela precisa duplicar o seu material genético, para assim finalmente poder se dividir. Se caso ela dividir sem duplicar o seu material genético, na hora que ocorrer essa divisão, o material genético estará na metade em cada uma das células, e aí quando ela se dividir de novo, vai estar metade da metade, e se for seguir esse esquema, vai chegar um momento em que a célula não vai ter mais material genético. Então, antes dela se dividir, antes de acontecer a mitose e a meiose, é necessário com que a molécula de DNA se duplique para assim, finalmente, esse evento poder acontecer sem comprometer o material genético da célula. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma molécula de DNA, né? Espero também que os alunos já tenham conhecimento sobre como que é a estrutura do DNA, e se caso seus alunos tiverem dificuldade para entender sobre isso, recomendo que assistam um vídeo que está aparecendo aqui no card, que eu explico passo a passo sobre essa parte. E aqui, essa molécula de DNA, ela vai ser duplicada. No final desse processo, teremos duas moléculas de DNA. Mas, afinal de contas, como que acontece esse processo? É do nada? Claro que não. Vai acontecer uma série de eventos para essa molécula de DNA estar duplicando. E esse site apresenta uma série de animações que explica passo a passo sobre como que vai acontecer essa duplicação. Então, voltando aqui, a gente tem uma molécula de DNA, percebe que ela é composta por duas fitas, essas fitas estão repletas de nucleotídeos. Aqui na esquerda nós temos, com mais detalhe, vou usar um recurso aqui do computador, aperto Ctrl e usa a rodinha aqui do mouse para dar o zoom. Inclusive o professor pode estar dando esse recurso se caso ele estiver fazendo a explicação dessa matéria apresentando o site. Vejam bem, aqui nós temos um detalhe da estrutura química de um trecho dessa molécula de DNA. Percebo que ela é formada por um grupo fosfato, no caso aqui na legenda o quadradinho rosa, um açúcar, que é esse pentágono, é um pentágono com um chifrinho, parecendo do Vingador da Caverna do Dragão, tá? Na verdade, a ponta desse chifrinho é o quinto carbono. Nós temos também as bases nitrogenadas, que podem ser adenina, timina, citosina ou então guanina, tá? E nessa região das bases nitrogenadas é onde acontece a conexão de uma fita de DNA com a outra, e essa conexão é feita por pontes de hidrogênio. Repara que entre as bases nitrogenadas, adenina e timina, existem duas pontes de hidrogênio.
E entre as bases nitrogenadas citosina e guanina, existem 3 pontos de hidrogênio. Outra informação interessante também. Uma das fitas desse DNA, no caso aqui o lado esquerdo, está sendo formada no sentido 5', 3'. A outra fita, ela fica antiparalela, ela fica no sentido oposto, ela fica de cabeça para baixo. Então, percebam também que o sentido aqui está 5', 3' invertido. Beleza. Essa primeira seção, vou tirar o zoom, ótimo. Essa primeira seção, a gente vê o básico da estrutura do DNA. Avançando para a próxima seção, percebemos o primeiro evento para essa molécula de DNA poder estar replicando. Nota-se que aconteceu uma abertura na parte interna do DNA. A região aqui das bases nitrogenadas, com as ligações, as pontes de hidrogênio, na verdade, elas foram cortadas e com isso abriu uma bolha nessa região aqui do DNA. Essas pontes de hidrogênio, elas foram separadas graças à ação da enzima helicase, tá? E essa enzima helicase, ela começou a atuar no centro e ela separou tanto para cima quanto para baixo, né? Formando aqui uma bolha. E outro detalhe também interessante que o professor deve mencionar. Observando aqui a imagem à direita, fica mais fácil de visualizar. Essa bolha inicial, ela é formada em vários pontos da molécula de DNA. Afinal de contas, a molécula de DNA, ela é grande. Ela tem extensão de mais ou menos uns 2 metros. Se caso o DNA for replicado, fazendo todo esse processo, começando e terminando por um ponto, isso vai demorar muito. Então é interessante que essa replicação aconteça em vários locais da molécula. Com isso, esse processo vai ser mais rápido e eficiente. Então, como vocês podem ver, tanto aqui nessa região quanto nessa, existem bolhas de replicação, que é o primeiro passo para acontecer a duplicação da molécula de DNA. Beleza. Outro detalhe também interessante que no site mostra é que ressalta que entre adenina e timina existe uma ligação dupla e entre citosina e guanina existe uma ligação tripla. Isso quer dizer o seguinte: na hora que a enzima helicase for cortar essas pontes de hidrogênio, ela vai ter uma dificuldade maior para cortar as ligações entre citosina e guanina, porque lá existem 3 pontes de hidrogênio, tá? Enquanto que adenina e timina existem 2 pontes. Beleza. Agora, a gente vai ver a próxima etapa da replicação do DNA. Feito isso, vai ser apresentado, né? Vai entrar em ação a enzima RNA primase. E essa enzima, ela vai inserir uma série de nucleotídeos de DNA em um ponto de início, né, no sentido 5', 3', e esses nucleotídeos vão formar o que nós chamamos de primes. Os primes é uma região indicativa onde será começado a formar uma nova fita de DNA, tá? E essa RNA primase, ela vai atuar em ambas as fitas da molécula inicial de DNA. Então vai ser formado um primer nesse lado e também um primer no lado de cá, tá? E esse primer, gente, ele é formado com nucleotídeos de RNA. Muitas vezes o aluno acha que o RNA não tem nenhum papel no processo de duplicação do DNA. Mas não. Na formação dos primers, que é uma estrutura importantíssima para dar início à duplicação, eles atuam, ok? Beleza. Agora que foi formados os primers,
como a gente pode ver nessa animação, é possível com que venha. Perceba que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Vamos explicar uma de cada vez. Vejam bem, aqui nessa região foi formado um primer. Depois, ao clicar em avançar, veio a DNA polimerase, que é uma enzima que vai pegar os nucleotídeos, né, correspondentes ao DNA, e continuar inserindo esses nucleotídeos de forma bem rápida com os nucleotídeos correspondentes da fita original do DNA. E isso vai continuar acontecendo também sempre no sentido 5' 3 linhas. Então, a nova fita de DNA, ela sempre será formada no sentido 5' 3 linhas. É por isso que algumas pessoas gostam de falar que o sentido da vida é 5' 3 linhas. Beleza. E isso aconteceu tanto neste lado, quanto também no lado oposto. Ok? E outra coisa também que aconteceu nessa animação. Percebam que a enzima helicase continuou atuando, continuou fazendo a abertura da molécula inicial de DNA e uma nova RNA primase veio nesse ponto aqui mais acima e formou um novo primer. Na hora que eu clicar para aparecer a próxima animação, como que aqui já tem um primer formado, vai ser possível então vir a enzima DNA polimerase e dar sequência na formação da nova fita do DNA. Vamos lá, para a próxima etapa então. Vejam bem, então, aqui a gente tinha um primer, veio a DNA polimerase, formou uma parte, né, da nova fita de DNA, eu cliquei na animação e a DNA polimerase continuou trabalhando, formando o restante da fita de DNA aqui nessa região. Na região também onde anteriormente foi inserido um novo primer, permitiu então com que viesse a DNA polimerase, e formou um pedacinho aqui que estava faltando da fita de DNA. Do outro lado também foi acontecendo a mesma coisa. Nas locais onde tinha um primer, possibilitou a chegada de um DNA polimerase, fazendo com que fosse formado uma nova fita de DNA. Eu vou até repetir essa animação para vocês conseguirem observar isso com mais calma. Então, o primer vem a DNA polimerase, forma. Aqui nós temos o novo primer. Então, vai vir uma DNA polimerase e fazer esse pedaço. Nessa região aqui foi inserido um novo primer, permitindo com que chegasse uma DNA polimerase e fizesse esse trecho que estava faltando. E aqui também, como já tinha um primer, veio uma DNA polimerase e fez essa parte aqui que precisava. Bom, galera, percebam que agora a gente já tem duas moléculas de DNA, só que elas ainda não estão prontas. Falta acontecer algumas coisas. Outra informação importante também que o professor deve mencionar. Essas partes, esses fragmentos que estão entre um primer e o outro, por exemplo, essa região aqui e essa região aqui, e observando essa figura que está sobre uma sobre uma distância maior, não consegui falar essa palavra não, mas percebam que entre esses pedaços onde estão localizados os primers, a gente encontra os fragmentos de Okazaki, tá? Então, o fragmento de Okazaki é essa região que fica entre os primers, são esses fragmentos. E por que tem o nome de Okazaki? Porque quem descobriu isso foi um pesquisador japonês com o sobrenome de Okazaki. Então, em homenagem a ele, colocou esse nome. Beleza. Então, como eu já estava falando,
Nesse momento a gente já tem duas moléculas de DNA. Entre aspas, o DNA já foi duplicado, mas ele precisa ser lapidado. Falta fazer alguns ajustes para essas duas moléculas de DNA ficarem perfeitas. As coisas que serão necessárias de acontecer são as seguintes. Primeiro, a região onde é que estão esses primes ainda está sendo formada por nucleotídeos, né, típicos do RNA. Esses nucleotídeos precisarão sair dali. Vai ficar um espaço vazio, aí vai precisar de aparecer uma enzima, a DNA polimerase, e adicionar nucleotídeos de DNA nesses locais que estavam vazios. E para que esse prime saia daqui, vai ser necessário também a ação de uma enzima, chamada de exonuclease. Então, a gente vai clicar aqui nessa animação e vai ver tudo isso que eu acabei de mencionar acontecendo. Percebam, os primes foram retirados, né? Os primes de RNA foram retirados pela enzima exonuclease, e aí depois veio a enzima DNA polimerase e substituiu esses primes de RNA por nucleotídeos de DNA, ok? Vou até voltar, isso foi muito rápido, para vocês poderem observar isso com mais calma. Vejam isso acontecendo de novo. Beleza. Agora, percebo que ainda falta uma coisinha. Nessa região onde foi retirado os primes e colocado os nucleotídeos de DNA, em alguns pontos, vou até usar o recurso do zoom pelo computador, percebo que em alguns pontos está faltando um grupo fosfato. Ó, nessa região aqui, nesse ponto aqui também está faltando um fosfato, aqui também está faltando um fosfato, né? Mais abaixo também está faltando um fosfato, enfim. E esses fosfatos são importantíssimos para fazer a ligação de um nucleotídeo com outro, a ligação fosfodiéster. Então, a molécula de DNA não pode ficar do jeito que está, precisa desses fosfatos. Mas aí o que vai acontecer? Vai aparecer mais uma enzima chamada de ligase que vai adicionar esses fosfatos nas regiões que está precisando e finalmente a molécula de DNA vai ficar pronta. Então eu vou clicar aqui para aparecer a próxima seção e a gente vai ver isso acontecendo. Conseguiram observar? Ó, vou voltar. Isso, teve que voltar mais. Então ficou faltando os fosfatos. Eu tentando mostrar com a mão, tem que mostrar com o cursor. Enfim, aí a gente clica em avançar. E esses espaços foram preenchidos. Beleza, gente. Agora sim, a replicação, né, a duplicação do DNA aconteceu. A gente já tem duas moléculas de DNA perfeitas, prontas. E feito isso, finalmente pode acontecer as divisões celulares, né, ou por mitose ou por meiose. Galera, eu espero que eu tenha ajudado, né, a vida de vocês em alguma forma, né, apresentando mais uma ferramenta didática, que no caso o professor poderá estar usando para facilitar a explicação dessa matéria, né, no decorrer da sua aula e, consequentemente, facilitar também o entendimento do aluno. Se caso vocês acharem que isso contribuiu em alguma coisa para a vida profissional, cliquem aqui no curtir, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que eu irei postar. Se caso também ficar alguma dúvida, pode ficar à vontade para colocar essa dúvida aqui nos comentários que eu estarei à disposição para atendê-los. Valeu, gente!